como votou o ministro? É que se utilizou desse modus operandi das milícias digitais para ofender e coagir os dois comandantes, comandante do Exército e comandante da Força Aérea. Esse é o núcleo, esse núcleo de desinformação utiliza há vários e vários anos, desde o gabinete do ódio, esse modus operandi. E dentro do que o próprio, e eu mostrei a mensagem, o próprio réu já condenado, Walter Souza Braga Neto, disse, é verdade, pode viralizar. A ideia de viralizar e coagir e ameaçar de forma que isso viralize para milhares e milhares, e às vezes milhões de pessoas, para que principalmente dentro do que nos autos se demonstra a chamada família militar, principalmente vários da reserva, eles fossem ameaçados, fossem constrangidos, inclusive em cerimônias militares. Todas preliminares ao mérito e julgo procedente a apresentação penal em relação aos corréus Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo Bornevete e Reginaldo Vieira. E os condeno pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Em relação ao corréu Carlos César Modson Rocha, julgo parcialmente procedente a ação penal e o condeno pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo por... Completa, Mariano. Nesse momento, quem está votando? O Mariano, Nádia? Bem, o ministro Zanin acompanhou o voto de Moraes e, nesse momento, a gente tem imagens ao vivo lá do plenário da primeira turma, onde o ministro Luiz Fux está fazendo o seu voto. Portanto, nesse momento, 2-0 para a condenação de 5 dos 6 réus deste núcleo de fake news da tentativa de golpe. A gente já tem como retornar lá com o Mariano? Você já nos ouve, Mariano? Estou ouvindo. Estou escutando, Amador. Muito bem. Vamos agora ouvi-los rapidamente aqui sobre esse momento da votação aí da trama golpista. Está 2-0. O Fux está votando, a tendência é de um 4-1. Denis. A tendência é que esse placar termine, já que o voto do Fux deve, mais uma vez, se contrapor aos demais ministros. Agora fica a expectativa, Amadeus, para 2 passos. O primeiro, né? Ainda nesse voto que foi lido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele falou sobre a questão da utilização de algumas provas que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República que não constavam nos autos, ou seja, a defesa dos acusados, eles não tiveram conhecimento de alguns pontos que foram levantados aí pela Procuradoria-Geral da República. Isso pode abrir precedente no decorrer desse processo. Além disso, há essa discussão relacionada à dosimetria da pena, relacionado a essa investigação que tem sido feita desde o dia 8 de janeiro. Pois não, Alessio? A tendência já era essa, né, Madeu? Inclusive, no final de semana passada, a gente já havia comentado sobre a tendência de condenação, até porque o núcleo crucial também já havia sido condenado. A tendência também é do ministro Luiz Fux também divergir, como foi também durante o caso do núcleo crucial, até porque, Amadeu, essa tendência ela se confirma por ser uma trama. Quando a gente fala sobre esse núcleo golpista, seja
do núcleo crucial, agora também das fake news, a gente não fala sobre o 8 de janeiro. É sempre importante deixar claro. Esse núcleo ele funcionava para possibilitar que aquelas pessoas do 8 de janeiro, por exemplo, fossem motivadas, incentivadas de uma forma ou de outra, levadas a descredibilizar o sistema eleitoral, a justiça eleitoral, as próprias urnas, enfim. Uma série de fatores eram colocados dentro desse gabinete do ódio, inclusive citado pelo ministro Moraes, e também dentro desse núcleo de pessoas que faziam, que produziam, que orquestravam ali essas fake news para serem massificadas, disseminadas, compartilhadas com as pessoas que inclusive estiveram presentes no 8 de janeiro. Muito bem, vamos agora para a manchete 1 do Mariano, que trata sobre o ministro Luiz Fux, Ari. Luiz Fux pede para revisar o voto dele